É inegável que uma boa comédia romântica envolve e apaixona até as pessoas de coração mais frio. Com romances que nos fazem suspirar, algumas delas ganham espaço cativo na memória e no coração do público, ganhando um carinho especial até de quem esteve envolvido nos projetos. Esse é o caso de Harry e Sally feitos um para o outro, filme dirigido pelo insubstituível Rob Reiner em 1989. A história começa em 1977, quando Harry e Sally estão se formando na universidade em Chicago. Os dois se conhecem por Amanda, namorada de Harry e amiga de Sally. Como ambos estão se mudando para Nova York, a dupla segue viagem juntos. No percurso, eles conversam sobre suas diferentes visões sobre relacionamentos, com Sally discordando da afirmação de Harry de que homens e mulheres não podem ser amigos. No caminho, eles param em um restaurante, onde Harry comenta que Sally é muito atraente, e ela o acusa de estar dando em cima dela. Quando chegam em Nova York, eles se separam amigavelmente, e acreditam que nunca mais se encontrarão. 5 anos depois, a dupla se reencontra inesperadamente, e ao longo do tempo, seus encontros se tornam uma grande amizade. No entanto, eles percebem, com temor, que estão se apaixonando um pelo outro. Em entrevista a Stephen Colbert em dezembro de 2024, o apresentador conversou com Billy Crystal sobre seu amor pelo filme e contou qual era sua fala favorita, perguntando se ele tinha uma. Em resposta, Crystal levantou do sofá e perguntou qual era a câmera de close-up do programa. Quando a encontrou, ele olhou para ela e disse: "Eu vim aqui esta noite porque quando você percebe que quer passar o resto da sua vida com alguém, você quer que o resto da sua vida comece o mais rápido possível. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme." Em 1984, Reiner, o produtor Andrew Scheinman e a roteirista Nora Ephron se encontraram para almoçar em Nova York, e o diretor apresentou uma ideia para ela, que recusou a proposta antes mesmo de começar a refeição. O trio então começou a conversar amenidades e compartilhar histórias sobre suas vidas, transformando o encontro em uma longa discussão sobre a vida de Reiner e Scheinman como homens solteiros. Na época, o diretor já havia se divorciado de um casamento de 10 anos com a atriz e cineasta Penny Marshall e retornado ao mundo dos encontros. Reiner já havia saído com outras mulheres, mas nenhum relacionamento tinha ido para frente. No segundo encontro entre Reiner e Ephron, o cineasta contou que desejava fazer um filme sobre duas pessoas que se tornavam amigas e não se envolvem amorosamente, porque sabem que isso acabaria com sua amizade, mas acabam fazendo sexo mesmo assim. Reiner ainda ofereceu outra ideia para o filme, mas anos mais tarde, nenhum dos dois lembrava sobre o que era a outra história. Ephron gostou tanto da ideia sobre esses dois amigos que aceitou na hora, partindo da conversa que teve com ele e Scheinman naquele primeiro almoço, e praticamente os entrevistando depois sobre suas vidas e relacionamentos. Essas conversas se tornaram a base para o personagem Harry. Anos mais tarde, Ephron contou que foi horripilante ouvir as histórias que eles compartilharam e chegou a pensar, em alguns momentos, se eles realmente precisavam contar algumas delas. Assim como o protagonista, o diretor estava constantemente deprimido e pessimista, mas ainda enxergava certo humor em suas relações. Alguns trechos de diálogos foram retirados dessas conversas. Já Sally foi baseada na própria Ephron e em algumas de suas amigas, algo que Reiner acreditava que ajudou o filme a funcionar tão bem. Dois personagens ficcionais com histórias inspiradas em pensamentos e ações reais tornou o filme honesto. Após o segundo encontro, a roteirista trabalhou em vários rascunhos ao longo dos anos, enquanto Reiner fazia os clássicos Conta Comigo, em 1986, e A Princesa Prometida, em 1987. Ambos têm episódio aqui no podcast. Entre produções, a dupla sentava e analisava o roteiro, com Ephron retornando às escritas quando Reiner entrava em produção com outro filme. Durante o processo de roteirização, quando Ephron não estava com vontade de escrever, ela entrevistava pessoas que trabalhavam na Castle Rock, produtora de Reiner. Algumas das entrevistas apareceram no filme como interlúdios entre certas cenas em que os casais conversavam sobre como eles se conheceram. Mais tarde, esse material foi reescrito e regravado com atores, uma ideia que Reiner teve quando ele e Ephron começaram a trabalhar de fato na produção. Um dos melhores amigos do cineasta era Billy Crystal, que vivenciou o retorno de Reiner à vida de solteiro após o divórcio. Crystal sabia que o amigo estava preparando um novo filme e inconscientemente pesquisava para o papel de Harry em busca de atores que pudessem interpretá-lo. Tom Hanks, Richard Dreyfuss, Michael Keaton e Albert Brooks foram convidados a assumir o papel, mas todos recusaram. Ephron forneceu a estrutura do filme com grande parte do diálogo baseado na amizade de Reiner e Crystal. Por exemplo, a cena que mostra Sally e Harry em uma tela dividida, conversando ao telefone e assistindo televisão, mudando simultaneamente de canal, era algo que o ator e o diretor faziam todas as noites. Quando Crystal entrou para o elenco, ele também fez algumas contribuições para o roteiro. Para entrar no espírito solitário do personagem, ele ficou sozinho em um quarto separado do elenco e da equipe enquanto filmavam em Manhattan. Originalmente, Ephron queria chamar o filme de Como Eles Se Conheceram e considerou vários títulos diferentes, mas nenhum realmente agradou, nem mesmo o título original do filme. Reiner chegou a iniciar uma competição com a equipe durante as filmagens. Quem sugerisse um nome que agradasse a dupla ganharia uma caixa de champanhe.
No primeiro rascunho, Harry e Sally não terminavam juntos, e a própria roteirista chegou a dizer que aquele era o final oficial para ela. Rainer também concordava, até que conheceu sua esposa Michelle Singer durante a produção. Mesmo sabendo que o final era comercialmente atraente, nunca pareceu certo para o cineasta eles ficarem juntos. Ephron chegou a dizer que foi abordada por muitos casais que contaram que eles eram amigos quando viram o filme e decidiram ficar juntos após assisti-lo. Mas muitos outros também disseram que estiveram nessa situação e o resultado foi longe de ser feliz. Curiosamente, a cena do pedido na lanchonete foi inspirada em um pedido de Ephron durante um almoço com Rainer. Na cena, Sally fala detalhadamente tudo o que ela quer no sanduíche de um jeito que definitivamente não está no cardápio. Segundo Rainer, os pedidos específicos da roteirista sempre melhoraram a comida. Como tudo no filme, a memorável cena em que Sally finge um orgasmo foi criada a partir de uma conversa com Rainer e Ephron, onde ele a desafia a contar algo sobre mulheres que ele não soubesse. Nisso, a roteirista disse que mulheres fingem orgasmo, e Rainer rebateu dizendo que nunca tinha acontecido com ele. Em resposta, ela perguntou como ele sabia que era real. Chocado, o diretor chamou todas as mulheres que trabalhavam na produtora e perguntou se era verdade. Anos mais tarde, Rainer chegou a dizer que ele mesmo teria se demitido por assédio se repetisse a pergunta para suas funcionárias. Essa conversa gerou a criação de uma cena que não tinha um orgasmo falso, mas um diálogo sobre o assunto entre os protagonistas. Durante a primeira leitura de roteiro com Crystal e Meg Ryan, a atriz disse que podia fingir o orgasmo, e a partir daí surgiu a cena do restaurante. Na sequência, os protagonistas discutem sobre a capacidade de um homem de reconhecer quando uma mulher está fingindo, e Sally afirma que eles não conseguem distinguir. Para provar seu ponto, ela finge um orgasmo de forma convincente em uma lanchonete. A cena termina com a personagem retornando à sua refeição normalmente, enquanto uma cliente próxima, interpretada por Stelly Rainer, mãe do diretor, diz querer comer o que Sally está comendo. Essa frase foi sugerida por Crystal enquanto eles discutiam sobre a cena na leitura do roteiro. Quando Stelly Rainer morreu aos 94 anos em 2008, o New York Times se referiu a ela como a mulher que proferiu uma das falas mais memoravelmente engraçadas da história do cinema. A cena foi filmada diversas vezes e Ryan repetiu sua atuação por horas. A Katz Delicatessen, restaurante onde a cena se passa, exibe até hoje uma placa acima da mesa usada para a filmagem, dizendo que espera que você consiga o que ela queria. Rainer contou que em uma exibição teste, todas as mulheres da plateia riram, enquanto todos os homens permaneceram em silêncio. Quando o filme estreou em Londres, a produção foi exibida com presença da princesa Diana. Crystal contou a Rainer que, após a cena do falso orgasmo, ela disse a ele que queria rir mais da sequência, mas não podia porque as pessoas estavam olhando para ela. Harry e Sally, feitos um para o outro, foi feito em uma época que era menos difícil fazer um filme comercial sem grandes estrelas, e as cenas obrigatórias que as comédias românticas começaram a ter mais tarde. Ryan, por exemplo, ainda não era uma estrela, e esse foi seu primeiro papel de destaque. Ajudava que Rainer e sua equipe tinham uma produtora independente com recursos para fazer o filme sem a interferência de executivos gananciosos ou a influência constante do mercado. Harry e Sally continua sendo um dos melhores filmes lançados em 1980, e uma lembrança de que um filme do gênero não precisa de muito para entrar para a história. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!